Eu tenho um amigo, deixa eu falar uma coisa, eu tenho um amigo, ele chama Edson, é nosso amigo, colega advogado. Ele era ruim, um abraço aí, viu, Yukio? Ele era ruim, mas ruim de futebol. Ele ia treinar tanto, mas assim, dedicado e não ligava pra zoeira de ninguém. Cara. Ele ia treinar tanto que ficou bom. Ficou bom, cara, desenvolveu habilidade. Tanto, eu achava que não tinha jeito, viu? Eu achava que uma vez perna de pau, sempre perna de pau. Ele não, mas só conseguiu desenvolver. Futebol, meu filho, mas assim, tem coisas que numa certa idade você acaba fazendo até pra se enturmar. Sim. Como é que, assim, todo mundo vendo YouTube, todo vendo o tal de TikTok. Aí vem o como que é? Miau, que é uma Essa molecada, ela tem dificuldade na interação presencial. Eles estão muito habituados, né, com a virtual. Às vezes, encontrar presencial, eles não conseguem nem conversar. Nós vamos ouvir a Priscila. Eu quero falar uma coisa, um pouco é curiosidade, né? O ser humano é curioso, isso desperta, né, essa sensação. Agora, a segunda, nós somos reflexos do meio, isso é explicado. E a terceira, eu quero indicar para os nossos... Hoje eu não estou falando artigos, estou falando livros. Somos maus alunos do Gilberto de Menstein. Explica um pouco do que a Jess está falando. Porque nós somos ensinados a reagir, né, num modelo de escola onde o professor fala e o aluno capta aquilo que está sendo dito. Então, ele fala muito, como esse livro é muito legal. Como é que repete aí? Somos maus alunos. Ele explica que tem alunos, e eu vou falar o meu irmão, ele não gosta disso, meu irmão é doutor em cardiologia, médico, né, enfim, mas ele era um desses que não se adaptava. A minha mãe, a gente, graças a Deus, tem bons escolas, bom colégio, né, enfim, só que ele não ia, ele era expulso de padre, ia pro de freira, ia expulso, e por que eu tô dizendo isso? Um pouco do meio, né, claro, mas ele não reagia à forma que a escola passava. E veja, ele passou com 17 anos na Federal em Medicina, né? Então, esse livro, eu li no mestrado, né? Ele explica que cada aluno tem a sua curiosidade a ser despertada e quando quando ele desperta, aí ele passa a estudar, enfim, ele reage, vamos dizer assim. Você sabe que eu também nunca fui bom aluno, nem na escola, principalmente na escola, né, de fundamental e médio, e também não fui bom aluno na faculdade. Humilde. Sempre, não, verdade, sempre passei. Nunca tirei 10, por exemplo. Mas sempre passei ali, enfim. Mas eu acho que isso tem a ver um pouco justamente com algumas características. Eu nunca fui diagnosticado, mas eu acho que eu devo ter um TDAH. Acho. Vou procurar um diagnóstico. E isso explica um pouco a falta de atenção, hiperatividade e hiperfoco, inclusive, em alguns casos. Mas porque você tem foco naquilo que você quer. Por exemplo, eu quero a opinião de vocês, você já falou, Ilcinho, mas se eu vejo, por exemplo, eu tenho dificuldade de assistir filme. Porque, poxa, na metade do filme eu tô impaciente querendo fazer alguma coisa, entendeu? Vai matar ou não vai matar? Não assista Coringa 2. Mas, por exemplo, se eu vejo um filme, uma série e gosto daquilo, e aí eu acabo o filme, eu quero ver um documentário a respeito, eu quero ver o making of, eu quero ver quem é o diretor, o ator, enfim. Eu assisti, por exemplo, recentemente, no fim do ano passado, a série do Senna. Eu tô até hoje vendo o documentário do Senna. Eu sei toda a história do Ayrton Senna. Legal. Entendeu? Sim. Toda a história, do começo ao fim. Por quê? Porque eu acho que isso indica também um traço de personalidade que para os professores, e até para os pais, para a família, precisam ser considerados na hora de lidar com uma criança, com um adolescente, não é? Fala isso e depois o Google. Eu tive muita dificuldade também para estudar, né? Hoje, sei lá, diagnosticado com TDAH e tal. Mas na minha época de escola, não gosta de estudar, não presta atenção, fica querendo fazer... Você falou que não iam bem, mas também não estudavam nada. Não, mas não é, porque acaba não conseguindo. É isso. E não é. Eu nunca acabei um caderno, nunca acabei uma caneta, nunca nada. Aquele negócio de ler livro, eu tinha que ler livro e fazer resumo voltando às férias. Cara, aquilo era um inferno pra mim. Era um inferno, porque eu lia, aí eu não lembrava o que eu li, não sei o que lá, vai fazer o resumo. Era um inferno, era um inferno. Matemática era um inferno. Sim. Eu, na verdade, quero questionar... Você é nerd, né? Você não. Olha, eu no colégio eu estudava pouco, era mau aluno, também acho que tinha TDAH, sempre fui muito hiperativo. Sim. Na faculdade virou uma chave que se eu estudasse as coisas eram legais, e aí eu virei bem estudioso, e hoje eu estudo mais do que eu vivo. Mas a questão é a seguinte, que eu quero provocar as meninas, né, as mulheres.
se a gente parte da premissa que o método de ensino está ultrapassado, como a gente legisla, por exemplo, no finalzinho do ano passado, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que não se deve utilizar o celular, né? Nós colocamos... E aprovado, virou lei. Exato, como lei sancionada, dizendo, olha, o aluno vai guardar num cofre lá o celular e vai entrar na sala de aula para não mexer no celular. Então, o celular, do ponto de vista legislativo, do legislador aqui do Estado de São Paulo, é um estorvo, é uma distração. Volte-se ao tradicional. Como que a gente evolui esse ensino se a gente está afastando a tecnologia quando ela vem, porque ela vem como distração, vem como lado negativo, e a gente continua a usar o tradicional de sempre? Resolve? Como que a gente resolve esse problema, então? E aí? Eu vou fazer assim, um machismo mesmo, tá? Só com relação à legislação, me parece, salvo o melhor juízo, que se for utilizado pela escola, acho que vai poder manter... Isso, mas por exemplo, agora, o aluno tem que entregar. Sim. E aí, se for uma aula que vai usar pesquisas na internet, ele vai poder usar. Mas ele não pode ficar com o celular perto. Eu acho, Guto, que nesse sentido deve ter tido alguma estatística buscada, né? No sentido de que, não estou falando que eu concordo com a estatística, nem que eu discordo, mas eu acho que nesse sentido, talvez tenha sido mais prejudicial a ter benefícios. Por quê? Falo para minha filha, tá? Vou dar um exemplo. Ela é uma das melhores alunas do colégio, enfim, super esforçada, estudiosa. Só que às vezes eu mando mensagem, ela no meio da aula me responde WhatsApp. Então eu acho que neste sentido, eu acho que foi esse o grande objetivo do legislador. Só que aí para ele não tirar só a rede aí, enfim, o WhatsApp, tirou o todo. Então eu não sei se tirar o todo, eu sou muito assim... Mas eu não estou questionando a lei em si. A pergunta a gente afasta e volta para o tradicional. Então, como que resolve? Não, então, eu sou favorável de ter o tradicional. Eu disse aqui desde o começo do programa. Você é favorável. Agora, o problema está, só para eu fechar o raciocínio com relação à lei, é que tudo que tem um caráter muito restritivo, eu não sei se vai dar o foco que a legislação quis dar para o aluno, entende? Porque ele vai ficar pensando, eu acho que é um vício, assim como é a jogatina, assim como enfim, né? E poderia ser o vício num livro. Então, eu acho que vai ter uma resistência grandiosa. Vai ter aluno tomando advertência, não sei se é mais esse termo que usa. Vai ter aluno tomando advertência, aluno levando, aluno indo para a diretoria, até se encaixar esse modelo. E eu acho que ninguém tem problema com o erro. Vendo que isso é retrógrado, nada mais justo que uma sucessão de leis uma sucessão de leis retirando essa legislação. Você quer prender as crianças. Gostei. Não, aqui, eu discordo da medida, assim, eu fui crítica, sou crítica à restrição. E existe um argumento muito forte pela restrição, que é o argumento da atenção. Mas aí vem a questão, este instrumento, ele tá com todo mundo o tempo inteiro. No final do dia, em algum momento, seu filho vai ter que aprender a lidar com um desvio de atenção, que isso pode ser, ou com a ferramenta que isso pode ser. E o que eu acho mais engraçado? Que eles restringiram o celular, mas não os tablets. Meus queridos, todos os aplicativos que tem no celular também tem no tablet. Então, assim, é uma medida que parece bonita e resolutiva, mas no final das contas, se a questão é, às vezes, sair da aula para pesquisar uma coisa que não está ali, ou responder uma mensagem, eu posso espelhar o meu celular no meu tablet do mesmo jeito. E eu acho que a gente tem que aprender a ensinar a conviver com a tecnologia. Não criar uma dicotomia entre a sua vida na escola e o celular. Mas se você está em casa, fazendo o seu dever de casa, o celular está lá. Então, você precisa também interagir com essa ferramenta e criar essa restrição. Sinceramente, é tanta coisa em torno disso. Nós temos um sistema público de ensino que muitas vezes o professor não tem tempo para nada. Agora ele vai ter que remover o celular, devolver o celular. Então, assim, são coisas que parece que a gente está querendo voltar para o tempo da carroça. Eu gosto da sua afirmação, porque aí é ensinar o futuro. Você vai aprender a escola com o celular do lado. Isso é legal. Tem um vídeo, gente, que viralizou no final do ano passado que chama atenção também nessa relação com a criança e para algumas pessoas até que colocam a criança num patamar acima daquele que se espera, né? Eu ouvi até uma frase muito interessante de que seu filho é muito especial para você e talvez para sua família, mas não necessariamente para todos. Temos o vídeo aí, Beatriz, para a gente colocar, para a gente discutir? Vai lá, coloca no ar. Esse é o vídeo aí em que uma senhora está ali na poltrona em que ela contratou pela empresa aérea na janela e ela é questionada o tempo todo por uma outra pessoa com o celular filmando a cara dela ali, questionando se ela não tem empatia. Porque que absurdo é esse que ela não está deixando uma criança sentar naquela poltrona, na janela e negando o desejo.
inalcançável da criança de sentar na janela. E isso viralizou muito, com muitas reações, tanto de um lado, que endossam essa postura de quem está filmando, expondo inclusive a imagem desta passageira do avião, dizendo que de fato há aí um grande exemplo de falta de empatia, e também viralizou com outros comentários no sentido oposto, dizendo justamente que essa mulher aí está plena porque está no direito dela. Não, a mulher sentada na janela... Não, a que está filmando é a mãe. Exato, sim. Não foi a mãe, não. A mulher que está sentada na janela... Foi ela e nem a filha. Primeiro acusaram a filha, mas a filha que está com a cabeça abaixada. Concluir. A pessoa que está na janela estaria certa, porque ela simplesmente está no direito dela de ficar onde ela e pagou quis mais viajar. Pra isso, né? Enfim, como é que vocês veem essa questão também de lidar com as crianças? As pessoas são obrigadas a atender o desejo de todas as crianças? Como é que funciona? Veja, as crianças foram levadas a protagonista, né? Isso que aconteceu, viraram protagonistas, você paga mais para ficar lá. E a criança, ela foi para o centro. Lembra, até quando a gente era criança, a criança ela era muito secundária no ambiente, né? Tanto que era permitido a um adulto dar bronca em crianças dos outros. Se você fizer isso hoje, você corre um grande risco de arrumar uma enorme briga. Então você tem uma criança protagonista, normalmente muito amada, e você tem essa rede de apoio na internet, né? Para os dois lados. Rapidamente vira um fla-flu. Essa tá certa, essa tá errada. Mas eu acho que a mulher que estava na janela e não saiu educou mais o filho naquela simples gesto que a própria mãe. Então, você sabe que uma das grandes questões do pai e da mãe é submeter os filhos à frustração. Frustração é necessário. Porque a Jess falou que em algum momento as crianças da escola vão precisar lidar com escolhas, né? De atenção. Eu preciso prestar atenção nisso. Você é um tesouro para os seus pais, né? Exato. Né, dona Florinda? Poxa, queria que o tesouro sentasse na janela. Mas a questão é a seguinte, se essas crianças não tiverem acesso à frustração no período de formação, em algum momento ela será frustrada, porque não existe uma pessoa que tem todos os seus anseios atendidos pelo restante da vida. Principalmente no início da vida adulta, as dificuldades vêm para todo mundo, não dá para ter tudo o que se quer. Enfim, se não for uma criança que lida com isso, né, Priscila? Vai ser um adulto com alguns problemas, né? Eu acho, e assim, não sou a pessoa perfeita na criação da minha filha, nem quero ser, a gente erra e acerta, mas acho que, eu sempre falo para ela é muito, vou falar um exemplo do que eu faço, né? Às vezes ela erra uma questão, ela fala, eu não sei o que, eu falo, mas você não vai acertar sempre. Então, resumidamente, a gente tem que trabalhar isso, né? Errado que acertar, isso, né? E aí fui trabalhando isso. Agora, só pontuar uma coisa que me parece que, né, quando aconteceu isso lá no ano passado, ofertaram para essa criança sentar em outra janela. E a criança, isso foi falado, né? Não sei se é verdade, enfim. É verdade, né? Ela insistiu que queria aquela. Então, e eu acho que quem filmou queria, tipo, dar boom, né? Como é que fala? Cancelar. Viralizar, cancelar, enfim. Só que o efeito foi ao contrário. E as pessoas se solidarizaram, né? Com essa... Inclusive, eu acho que ela tem controle emocional. Ganhou milhões de seguidores. Jennifer Castro. Ela poderia até ensinar pra mim, porque assim, eu tô bem reativa. E ela foi excelente e educou não só o filho dela, como os nossos e a gente. A gente para pensar se de fato, né, a gente levantaria por coação. Porque nós somos tão ensinados a querer, né, resolver o problema. Pelo baque do momento, seria até natural que a pessoa de repente, pela encheção de saco, saísse, né? E ela ficou lá, igual a Mona Lisa, não ouviu. Igual a Mona Lisa. Sabe, parada, e a mulher instigando, acho que querendo uma reação dela, e a criança chorando, berrando. Então, não ensinou só para o filho, ensinou pra gente também, né? Uma questão de você não passar vergonha, porque se ela quisesse sentar na janela, era só pagar X reais a mais e escolher antecipadamente. Era um dos exemplos. Senhor, já que estamos falando de assuntos modernos, como é que chama aquele joguinho antigo do palitinho? Que você tem que tirar o palitinho sem derrubar tudo? Você sabe, uma né? torre lá, Isso. Pega a vareta, alguma coisa. Pega a vareta, né? Acho que era pega a vareta. Pega a vareta, alguma coisa assim. Você sabe que até alguns psicólogos trabalham com esse joguinho com algumas crianças justamente para trabalhar a frustração. Que em algum momento a criança vai esperar tirar sem derrubar nada e vai derrubar tudo e vai ter que recomeçar. Tem até a coisa da resiliência também, né? De dar a volta por cima. E aí, você que é pai de uma criança de 11 anos, é isso? Sim, às vezes eu sou menos razão e mais coração. Acho que naquele momento vem da imagem, assim, né? Hoje a gente tem muita informação, que nem essa mãe da criança que estava chorando tinha um filho deficiente,
cadeirante, entrou no avião, não tinha o espaço para a criança... Ah, tem esse contexto? Tem. Então traz aí. Informações com o Wilson Pedro. O filho mais velho era cadeirante, ela entrou, não tinha aquela vaga inicial. Mudei minha torcida agora. Aquela vaga. Aí colocou a criança no assento, que é onde estava. Não colocou no assento da moça. Colocou ela tinha direito ao meio e ao corredor. Colocou o menino um desses dois assentos. Mas no o meio outro do corredor. filho dela? Não, esse menino que estava chorando. E foi atender o cadeirante, o filho cadeirante. Esse menino mudou para a janela. Nisso aí que estava essa confusão, chegou a moça e ela pegou e tirou o filho da janela e falou assim, esse assento é da moça. E aí começou a fazer birra. Agora tem um contexto, eu não sabia esse contexto, soube depois, mas quando eu vi a imagem, a gente viaja de avião, né? Eu gosto de corredor, não gosto de janela, eu vejo só avião e gosto de corredor. Mas aquela moça está com a janela fechada. Fala assim, ó, você decola aqui, abre a janela. Temos uma pessoa do time da mãe. Eu vou ficar na janela e vou fechar a janela. Entendeu? Não é o preço, não é por... É isso que a gente tava precisando, gente. Uma opinião diferente. Acho que em alguns momentos tá aquela baita confusão. A pior coisa do mundo, pra quem já viajou, é criança chorando no avião. Principalmente quando você vai fazer internacional, né? Que você fica 8 horas e a criança fica chorando 6, né? Você sairia, um pouco então. aqui, eu sairia fácil. Você deixaria seu lugar. Fácil. Já fiz tantos gestos assim que... senta aqui, pra mim não vai mudar minha... Tá, e o contrário? Não é, porque não é assim. Olha, eu estou indo para a Cordilheira dos Andes, quero ver a janela, quero ver a cordilheira passando do meu lado. Olha, quero ver o Cristo Redentor, e aqui é o lugar onde eu vou ver o Cristo Redentor. Não era o caso. Ela viajou com a janela fechada. Deixa a janela fechada. Vai lá. Temos um lado, temos um torcedor aqui da mãe da criança. Sabe? Eu vou fazer a defesa. Primeiro, não era criança cadeirante que estava fazendo a birra. Era o outro menininho. E segundo, que ela foi insultada e xingada várias vezes pela mãe, segundo ela relatou, e por outros passageiros que estavam ali filmando também. E outra questão, ela, em entrevista no ano passado, falou que ela tem alguns problemas de nervosismo com o avião e que ela prefere ir ali na asa, na janela, porque é mais estável no voo. Ninguém tem a habilidade de julgar, eu acho assim, a decisão ou não dela de sair. Eu, por exemplo, se fosse uma mãe idosa acompanhando, alguma coisa assim, eu sairia. Mas neste mesmo caso, eu não cederia a minha vaga. Eu acho que eu acho que a questão não é nem sobre só a discussão sobre empatia, é sobre a forma, ela ser xingada. A mãe, no ano passado, veio a público, admitiu que estava errada, que devia ter ensinado o filho a não fazer birra e pediu desculpa a Jennifer. Não foi ela, de fato, quem fez a gravação. A Jennifer é a passageira que se recusou a sair. Então eu acho que assim, no final do dia, uma criança chorando e querendo aquele lugarzinho específico, também cabe à mãe, por mais que ela passe pelas dificuldades dela, até em relação com a companhia que errou com o outro filho dela e ela que também estava nervosa, uma pessoa aleatória pegou, gravou um vídeo, fez essa situação, divulgou no TikTok para cancelar alguém que se recusou a dar espaço num avião. Então eu também vejo que numa sociedade como a nossa, tem muito pai que acha que o filho é tesouro. Falei que trabalho em escola. Sabe o que acontece em muita escola? Pai que vai lá reclamar, mas meu filho é tão inteligente, como que ele tirou essa nota? Ué, ele errou. Ah, mas ele é tão inteligente, será que não tem como aumentar? Então, assim, a gente também vive numa sociedade hiperprotetora. Vamos lá, dá até a impressão, Belucci, que esse avião é um avião de uma janela só. Imagine um avião de uma janela, porque caiu tudo no colo da senhora Jennifer, não é Jennifer Castro. Parece que não tinha mais ninguém ali. Ou seja, se tem 30, 40, sei lá quantas janelas tem no avião, ninguém tinha condição, no mínimo 60, ninguém tinha condição de dar essa janela pro abençoado do tesouro. Mas ofereceram. Ele queria aquela janela por causa da avó dele que estava perto. O único fato é que eles estão estudando para ficar cada vez mais apertado também, né? Que o avião tá cada vez mais apertado. Mas uma outra saída, porque as pessoas no natural, nos conflitos do dia a dia... Vai ser uma janela, para cada janela 2 pessoas. Isso que eu ia falar. Aí não vai ter problema. As pessoas no conflito do dia a dia tendem a ser pacíficas. É aquela famosa cena do Clube da Luta, onde
onde ele instrui e falou, sai e arruma uma briga. É difícil você arrumar uma briga. Sim. Uma das pessoas no dia a dia, assim, nas coisas da vida civil, tende a ceder e falar, tá, que foi o que vocês falaram, tá, pega pela encheção de saco, mas uma possibilidade seria ela sair, né, mas faz um discurso moralista que aí você fica com uma falsa vitória, né? Você sai e fala, mas eu vou sair, mas por causa disso que o Brasil e tal, e aí você sai saindo fazendo um discurso. Pra fechar, tem um pouco de cultura do cancelamento aí, né? Sim. Essa coisa de pegar o celular, filmar a cara do outro, assim, na hora, colocar nas redes sociais, né? Sobre isso que eu quero falar. E aí? Então fale. Foi uma advogada, eu tava mencionando aqui. Eu estou vendo o debate e estou curtindo acompanhar aqui ao vivo esse debate, porque estamos falando de educação, etc. Sim. Eu acho assim, a criança faz birra. Ok, criança faz birra, eu não vejo e não julgo a criança. É isso. A Jennifer tinha opção de sair ou não sair. Eu, como eu disse, eu também sairia. Eu daria meu lugar para não ter ali algum tipo de problema, mas a Jennifer não errou de sair ou não sair. A gente não tem que julgar a Jennifer. Estava no direito dela. Ela estava no direito dela e ela é vítima. Aí esse é o ponto que eu queria falar. Quem a filmou e publicou esse vídeo na internet, pra mim, cometeu crime. Isso é difamação. Eita. Pra mim é crime de difamação. Por quê? Porque a intenção é expor a atitude daquela passageira que tinha a opção de sair, mas foi, pela divulgação, constrangida. Olha quanta gente está julgando a Jennifer e a acusando de ser uma pessoa que só pensa nela, egoísta, não tem empatia por uma criança. Ela tinha a opção de sair ou não sair, a cadeira é marcada, ela tem direito a ficar sentada. O que a pessoa que filma não tem direito é de publicar essas imagens difamando-a. Isso pra mim tem narração. Por isso que eu comecei a narração fala sem empatia. Por isso que eu falei, eu estava falando com o coração e não com a razão. Se for na razão, a mulher pagou, tem o direito de ficar lá e que a criança vai chorar o avião todo. Mas achei que poderia ter... Ela podia até querer sair, mas aí começou a ouvir que não tem empatia, aí você fica de birra, né? A Jennifer agiu bem, não respondeu, não se manifestou, ficou quietinha, sofreu. Ela é vítima. Com relação à mãe, eu até entendo, seu filho tá chorando, você vai pedir. Quantas vezes no avião você chega, posso trocar, quer trocar, me ajuda a trocar? E as pessoas normalmente trocam. Agora, o que é inadmissível é, diante do não, o adulto reage mal. A criança pode reagir mal porque ela é criança. Agora o adulto vira e fala, nossa, você não quer sair, como você é egoísta. A questão não é como a criança tem lidado com a frustração, é como a mãe tem lidado com a frustração. Ou o parente que filmou, quem filmou. Pior do que a mãe é quem filma e divulga. Então, pra mim, esse é o pior cenário, porque aí vem pelos likes, pela cultura de cancelamento e pode e deveria responder por uma ação de indenização e pelo crime de difamação. Pra fechar, rapidinho. Pra fechar, 2 detalhes. A companhia eu também acho que tem especial responsabilidade, porque já tinha errado com o filho da mãe, que é cadeirante, e também até interagir nesse caso em defesa da passageira. Eu queria contar uma história, bem rapidinho, Koba. Eu passei por uma situação com uma companhia aérea de quando se vendem mais assentos do que se tem na aeronave. Overbooking. E aí, não me deixavam embarcar e eu tinha que pegar um voo em Brasília para São Paulo, para de São Paulo pegar um voo para Doha. E voo para Doha só tem à noite. Então, eu ia perder um dia de um evento de trabalho muito importante para mim. Não queriam me deixar. Eu falei, deixa eu tentar ir lá convencer alguém. Me deixaram, depois de muita insistência e reclamação, consegui entrar, falei um pouquinho da minha história, que era um evento bem importante, bem especial, e perguntei se alguém aceitaria trocar de lugar comigo, ficar em Brasília e ir no próximo voo. 3 pessoas se voluntariaram ali. O Thiago Santos, que eu guardo com muito carinho o seu nome, ainda conversamos. Nós trocamos e o meu evento, que era uma premiação muito importante, foi possível por conta da empatia e da solidariedade. Eu não xinguei, eu pedi com empatia. Então também acho que Você saiu... Subiu em cima do que ela fez, né? Eu fiz um discurso no avião. Eu entrei... Alguém deve ter filmado, mas eu entrei e pedi, tinha um colega que era do TCU também, que tava, e aí eram 2 vagas, e aí as pessoas cederam pra gente poder trabalhar, né? Porque foi um erro da companhia, então eles se solidarizaram, ficaram um tempo a mais em Brasília. Se dá errado, se você não vai e você demonstra essa importância toda deste evento, você teria ganhado uma indenizaçãozinha. Não, sim, não mas eu realmente precisava estar no evento. Como chama o santo homem? Thiago Santos. E o Thiago deveria ter recebido da companhia na hora, porque quando dá overbooking pelo mundo, eles oferecem $1.000 para quem quer perder algumas horas no aeroporto ou um dia. Deveriam ter oferecido também uma indenização no momento, eu tive que me humilhar mesmo, ainda na cara e na coragem. Meus amigos, vamos... Só para encerrar. Empresa de aérea é um problema no Brasil. É um problema gravíssimo. No mundo. Vimos isso no ano passado. Mas no Brasil,
é um especial problema. Vamos unir o Brasil você não nessa sabe o que falar, é mala que sumiu, você não é. Ano passado perdemos o Joca, hein? Não podemos esquecer que a gente perdeu o Joca. Ano passado a gente teve o cão Joca. Ano passado a gente teve o acidente trágico do avião da Voipass que caiu na cidade de Vinhedo, inclusive já gerando repercussões jurídicas. Teve gente que já está recebendo por força de liminar pensão, né? Pessoas dependentes de pessoas que já faleceram, enfim. No Brasil é isso aí. E aí a gente entraria aqui, se tivéssemos tempo, numa discussão infindável também dos porquês que temos este mau serviço prestado por algumas companhias aéreas. E muita gente atribui, nosso querido Mano Ferreira, a falta de concorrência, falta de abertura, né, desse mercado para outras companhias, até de fora do país, que teriam intenção de operar aqui, mas por alguma restrição não podem, enfim. E aí a gente tem que conviver, né? Conviver. É um setor muito protegido. É um setor que também alimenta o judiciário, importante deixar claro, porque muita gente, Priscila, não vai atrás dos direitos, mas overbooking, cancelamento, injustificado, extravio de bagagem, né? Você teve um problema desse, né, Durso? Não foi você? O meu problema não foi extravio, foi a obrigação de despachar a mala de mão no voo. Então, essas questões todas que geram aí as ações judiciais, atraso de voo, as obrigações que a companhia aérea devem ter de alimentação, hospedagem, até transporte. Em alguns casos... A sensação é de piora no serviço, né? Vem uma sensação... Exato, é um serviço que a cada ano parece ser pior dentro do Brasil. Sabe mais caro. Como eu me sinto? Parece que eu estou adquirindo a passagem aérea, mas eles estão fazendo o favor de me levar. É assim que eu me sinto quando eu entro no avião. Fala assim, senta aí, fica quietinho. Quando vê aquele espaço reservado, aí você tem certeza que é um favor, né? Caro, não é adquirindo barato, né? Tá adquirindo caro. Mas eles estão te dando esse privilégio de te levar. É um prazer para você estar conosco. Tipo isso, né? É um prazer para você estar aqui usando dos nossos serviços. Meu momento viajante, eu já viajei no mundo inteiro, em diversas companhias aéreas. Nenhum serviço é pior que o brasileiro em termos de companhia aérea. Não é uma low cost. Aí da Tailândia é melhor do que... Já que o Diogo da Luz é piloto, já vou propor mais um negócio para ele, pra gente abrir uma companhia aérea também. Mas daí eu vou precisar de investidor, hein, senhor? Aí você faz aquele aporte. Eu só faço estúdiozinho. Tá certo.